Observe que tanto a construção do edifício quanto a pintura do edifício são atividades de construção civil conforme anexo 7º. Agora, o tratamento na análise da retenção do INSS é o mesmo? A gente vai ver que não. Por quê? Toda atividade de construção civil que é considerada como tal pelo anexo 7º, você vai encontrar lá com a identificação da natureza daquela atividade. Se é uma obra ou um serviço de construção civil. E isso tem uma relevância importantíssima em matéria de aplicação do INSS na fonte. Vamos colocar aqui apenas algumas das repercussões, as principais, sem dúvida, dessa distinção. Por exemplo, a legislação prevê a dispensa de retenção nas obras de construção civil para órgãos, autarquias e fundações de direito público. E aí a gente pode dizer o quê? Que uma entidade, como por exemplo o DENIT, que eu citei agora há pouco, tem a natureza de autarquia federal e ao pagar por uma obra de construção civil, e olha que o DENIT não gasta pouco com isso, o DENIT às vezes paga, às vezes não, muito comumente paga notas fiscais de valores que superam a casa dos milhões de reais, o DENIT está desobrigado de reter o INSS naquela operação. Basta que se confirme que aquela contratação se refere a uma obra de construção civil, e essa análise passa pelo anexo 7º. Se o DENIT contrata uma pavimentação de uma estrada, a gente pode olhar lá no anexo 7º, que lá nos subitens que trazem os códigos KNAI de obras de infraestrutura, está descrito, dentre outras operações, pavimentação asfáltica como obra de construção civil. A retenção está dispensada, independentemente do valor envolvido na operação. Olha outra informação importante. A possibilidade de incidência da responsabilidade solidária na contratação de obras por tomadores que não são órgãos, autarquias ou fundações de direito público. Veja, tanto a orientação da linha A quanto da linha B se referem a questões que, se tratar de serviço de construção civil, as orientações já não se aplicam. As orientações que a gente está falando sobre dispensa de retenção ou incidência da responsabilidade solidária, elas só se aplicam na hipótese de ser obra. Se eu estou falando da pintura do edifício, já não estamos diante de uma obra. E isso vai significar que a retenção não está dispensada e nem se aplica à solidariedade. O que se aplica, então? Tanto para quem é órgão público como para quem não é, se aplica a obrigatoriedade de se proceder à retenção, salvo nas hipóteses de dispensa previstas na legislação. Outra informação extremamente importante, a importância de definir o que é obra de engenharia em geral para fim de retenção de INSS dos optantes do Simples Nacional. Olha, talvez a gente faça uma live daqui a algumas semanas falando só sobre esse tema, porque quando a gente fala de retenção de optante do Simples Nacional, a riqueza de discussões e comentários que a gente deve fazer acaba demandando um tempo muito grande. Mas eu posso afirmar que, ao identificar o que é obra e o que é serviço de construção civil, a gente vai extrair dessas conclusões o parâmetro fundamental para saber quando o optante do Simples sofre e quando ele não sofre retenção de INSS. E outra informação muito importante relacionada a essa análise, a repercussão no Cadastro Nacional de Obras, ou CNO. A gente tinha, antes, na legislação, a figura da SEI, ou do SEI, o cadastro específico do INSS, que se aplicava, dentre outros casos, às obras de construção civil. Por conta das mudanças que decorreram da implantação do E-Social, FD-REINF, a Receita Federal extinguiu o SEI e criou o CNO para essa finalidade. E a gente pode dizer que, de uma maneira geral, CNO só é obrigatório em obras de construção civil, apesar de ter algumas poucas exceções em que, mesmo sendo obra, a obrigatoriedade da matrícula no CNO é dispensada. Mas eu posso afirmar, sem exceção, que se a contratação envolve um serviço de construção civil e não uma obra, a matrícula no CNO está dispensada. Por isso, aqui a gente já pode mostrar para você o quanto essa classificação baseada na classificação KNAI do objeto tem repercussão relevante para efeito do INSS.